presente comunicação tem como objetivo apresentar a análise realizada na dissertação de mestrado sobre a inserção dos trabalhadores nacionais, em especial os nacionais livres, entre os anos de 1872 e 1890, no bojo das transformações econômico-sociais vistas na cidade de São Paulo, resultado do surto industrial paulistano do período, cuja consequência foi a formação do mercado de trabalho, no qual a coação do trabalho ao capital em seus variados estágios e o consequente disciplinamento dessa força foi a regra. No primeiro momento, a disposição era pesquisar em documentação orgânica produzida nas manufaturas e artesanias do período, bem como em empresas concessionárias de serviço público. Para tanto, era necessário reconstruir séries documentais como folhas de controle de ponto, relatórios de supervisores, multas disciplinares, manuais de protocolo de operação de máquinas, entre outros. O que não foi possível para o período em questão, pois, com exceções, as empresas não prezam por dar acesso aos seus arquivos, ainda mais de forma proativa, divulgarem a documentação que possuem ou seguirem normas de gestão documental, deixando seus acervos muitas vezes em estado calamitoso. Além disso, nos processos de aquisição, de falência e de fusão empresarial, não se dava a devida importância à massa documental das empresas, para aqueles que deveriam ser responsáveis por sua guarda ou custódia. Outro ponto é o fato de que os estabelecimentos eram de pequeno porte, de 1 a 10 pessoas empregadas ou 1 a 2 oficiais, cujo atendimento servia às demandas de uma população em crescimento, porém ainda pequeno em comparação ao resto da província de São Paulo, o que possivelmente acarretava uma parca produção documental pela baixa complexidade na organização e divisão do trabalho. A saída deu-se com a utilização de documentação produzida pelo poder público, como os censos populacionais de 1872, 1886 e 1890, para a quantificação da população nacional e provincial, e as comunicações da Câmara Municipal, por ser esta a instituição política decisória mais próxima da população, além de caber a ela atribuições de ordenamento do espaço público, privado e parte do controle social necessário à organização do mercado de trabalho. Em complemento, utilizou-se parte dos jornais do movimento operário paulistano no início da Primeira República, para verificar de forma retrospectiva como o trabalhador nacional era retratado, bem como se havia referência de organização dos trabalhadores nacionais, especificamente em São Paulo, no período imperial. Para atender os objetivos propostos, foi analisada a forma como se deu o crescimento do espaço urbano sobre o espaço rural no município de São Paulo, com a expansão de oferecimento de serviços públicos característicos da urbe, bem como o aumento de artesanias e manufaturas que produziam mercadorias para o mercado interno, consequência do atendimento à demanda do complexo cafeeiro ferroviário. No bojo dessa dinâmica, observou-se a mudança do trabalho escravo para o trabalho livre, por meio de legislações federais, provinciais e municipais, sendo estendido, no âmbito econômico, mecanismos de disciplinamento e coação do trabalhador nacional, especificamente do trabalhador em geral, com a expansão do assalariamento ou pagamento por prestação de serviços e peças produzidas. Assim como observou-se o início da transição do trabalho tipicamente rural para o trabalho urbano, que motivará alterações nas relações de trabalho, bem como na forma de identidade e organização dos trabalhadores. No mundo urbano, os livres escravizados nacionais viviam majoritariamente do trabalho intermitente, itinerante e informal, bem como da indústria familiar e manufaturas,
não totalmente subsumidos ao modo de produção capitalista. Exceções demonstradas eram as concessões públicas de água e esgoto, ferrocarril, estrada de ferro e limpeza urbana, ou dentre outros serviços que demandavam a concentração considerável de trabalhadores para a consecução de uma determinada tarefa. Foram necessárias, portanto, coações extraeconômicas para abrigar esses trabalhadores e se submeterem ao mercado de trabalho. Dentre elas estavam o cercamento de terras públicas utilizadas para a reprodução do trabalho da vida e a fiscalização do asseio do trabalhador dentro das moradias e no espaço público, justificada por medidas sanitárias então preconizadas pela ciência para o controle de doenças epidêmicas. A coação realizava-se, portanto, no espaço público e privado, por meio de instituições modelares, como a polícia e a própria Câmara Municipal, em constantes mudanças para atender às necessidades de controle das condutas, com o código de leis, uso da violência ou da persuasão. Para além do fato da diminuição da quantidade disponível de escravizados para uso na produção voltada ao mercado externo, tornando a escravidão não rentável, a mudança do trabalho escravo para o trabalho livre estava ligada ao ideário de modernidade, alinhado aos preceitos positivistas europeus preconizados por parte da elite paulistana, que via a necessidade de se integrar ao mundo moderno em vias de dominação do modo de produção capitalista, no qual o trabalho livre era a regra, necessitando, portanto, de realizar a abolição do trabalho escravo, porém submeter os trabalhadores livres à exploração de sua força de trabalho a um preço limite de subsistência para a acumulação de capital. Nesse sentido, se fazia necessário o preenchimento do mercado de trabalho e informação. Para tanto, optou-se pela importação de mão de obra europeia, justificando a escolha pela experiência e disciplina desta a este modo de produção e seu ideário de progresso material e espiritual, em contraposição à mão de obra nacional, caracterizada como apática, submissa, resignada e não preparada para novas técnicas decorrentes deste modo de produção. A partir da análise da documentação, refuta-se a posição de submissão, apatia e resignação do trabalhador nacional, como um atributo psicossocial e sociocultural, gerado pela nossa raiz escravocrata, frente à sociedade competitiva, como era a sociedade paulistana naquele momento. Assim como refuta-se que os trabalhadores imigrantes seriam adaptados às necessidades da produção cooperada em larga escala nas fazendas de café do interior paulista e nas manufaturas e grandes empresas de serviços públicos em vias de formação no período. Excetuando os africanos livres, esses imigrantes, majoritariamente europeus, eram camponeses ou artesãos expropriados em países que já realizaram a Revolução Industrial à época, estavam em vias de ou sem processo de industrialização, sendo, portanto, em parte, já marginalizados em seus países de origem, tornando irreal o ideário de que esses estavam disciplinados à rigidez produtiva da grande indústria urbana ou agrária. Parte desses se instalaram na cidade, principalmente em meados da década de 1880, como donos ou chefes de manufatura, ou na área de comércio e serviços, demonstrando que para parte deles o sentido da imigração era a acumulação de pecúlio, o fazer a América. É possível afirmar, então, que os trabalhadores nacionais livres foram afastados violentamente de seus meios de vida e, consequentemente, marginalizados a fim de dependerem da venda de força de trabalho para sua reprodução. Necessário, como dito, para o rebaixamento dos salários no mercado de trabalho em formação, que sustentasse
acumulação de capital de forma análoga ao que ocorria com o capital escravista. No contexto do espaço urbano, tal processo ocorreu com conflito entre o poder público e a população das freguesias e bairros, entre proprietários e trabalhadores, bem como no seio dos trabalhadores, onde a clivagem nacional assumia aspectos de alteridade, diferenciação, para a manutenção de parcos privilégios de ambos os lados. Portanto, os trabalhadores nacionais encontravam-se ora em conflito com imigrantes, com o poder público, com os proprietários e consigo próprios, dependendo da clivagem assumida, ora alinhados em pautas específicas de defesa de direitos e privilégios, como o uso da várzea dos rios ou regulação de atividade laboral por parte do poder constituído, no caso a Câmara Municipal, dependendo do locus de produção, circulação e distribuição em que se encontravam. Se estivessem calados, tal como aparenta, era o silenciamento feito à força, necessária à realização do ideário de modernidade da sociedade de então, bem como uma possível estratégia de sobrevivência. Aquele retrato de submissão, apatia e resignação reproduzida em parte do movimento operário à época, para explicar a não participação de trabalhadores nacionais nas lutas alinhadas às perspectivas socialistas, comunistas e anarquistas, coadunava com a posição da elite nacional, que a utilizava para justificar o preenchimento do mercado de trabalho com a imigração subvencionada de trabalhadores europeus. Posição esta que permanecerá em parte do movimento operário do século XX, fato este refutado pelos exemplos de associação de trabalhadores para a defesa de direitos e privilégios frente às coações e repressões características do sistema capitalista e seu mercado de trabalho. Em relação ao alto número de trabalhadores nacionais domésticos na área têxtil e de lavradores, bem como de nacionais classificados sem profissões, no censo de 1872, a sazonalidade dos postos de trabalho era a regra, sendo o pagamento por peça produzida nas manufaturas e artesanias, bem como na indústria familiar independente, prática corrente, como exposto anteriormente. O assalariamento era específico de setores vinculados aos serviços públicos, à grande manufatura ou ligados ao complexo cafeeiro, quando os mercados assim possibilitaram, o que ocasionava a dificuldade de especialização da mão de obra. Outra razão plausível era a omissão da profissão para não pagamento de impostos, ou até para evitar a estigmatização social, sendo profissionais de áreas contrárias à moral e os bons costumes, ou profissões cuja imagem e identidade popular atribuída estava ligada à escravidão. Nesse sentido, haveria a possibilidade de constituição do mercado de trabalho assalariado com um exército de reserva prévio e elástico existente no campo e na cidade, composto por trabalhadores nacionais, naquele momento histórico, mas sem o rebaixamento do salário necessário à acumulação. Porém, preferiu-se inversões de capitais no comércio e em bens imóveis, no momento de expansão da população no espaço urbano, ao invés de inversões em bens de produção e de consumo, numa cidade construída como palco de relação de troca e, portanto, valorada como mercadoria, assim como a população que a acompanha. Posto isso, obrigado pelo tempo disposto. Até mais.